Vocês pediram tanto pra gravar um vídeo sobre o AUPO11, o novo ETF do pessoal da UVP. Já comentei sobre os outros dois ETFs que o Raul lançou, né, em parceria com a BTG. E como a maior parte das pessoas que investem acompanham o Investidor Sardinha, sempre quando ele lançar algum ETF, vocês vão perguntar. Então eu vou fazer uma propaganda gratuita aqui pro AUPO11, porque tudo que é bom a gente tem que falar e tudo que é ruim a gente também tem que te alertar, né? Vamos ficar até o final aqui pra vocês entenderem se faz sentido o AUPO11 ou não, se realmente foi uma boa jogada ou não, o que mudou dos outros que já existem, e a gente vai chegar na conclusão se faz sentido você colocar um pedacinho do seu dinheiro no AUPO11. A gente vai entender do início ao fim. Então primeiro vamos entender o que é esse AUPO11. Dá uma lida aqui junto comigo. O ETF AUPO replica um índice TEVA e TBR aqui que eles criaram, e esse índice tem como objetivo refletir o retorno total de uma carteira compostas por letras financeiras do Tesouro Nacional, LFT, o famoso Tesouro Selic, e notas do Tesouro Série B, NTN-Bs, disponível para negociação e atende critérios razoáveis de liquidez. Ou seja, é um ETF de renda fixa. Para a gente começar o nosso papo aqui, um ETF de renda fixa. Como vocês já bem sabem, e eu já cansei de explicar para vocês aqui, um ETF é como se fosse uma casca. Pensa numa caixinha de fósforo. A caixinha de fósforo, você só vai saber se tem fósforo lá dentro ou qualquer outra coisa depois que você abre a caixinha de fósforo. Pode abrir a caixinha de fósforo, e meu irmão e eu brincávamos de colocar bolinha de gude dentro da caixinha de fósforo. Você pode abrir a caixinha de fósforo e não ter fósforo, ter bolinha de gude, ter pedra, ter o que for. Dentro do ETF é a mesma coisa. Ele é uma caixinha de fósforo e dentro dele tem produtos de investimento. Grande parte dos ETFs, 99,9% dos ETFs, tem dentro da caixinha de fósforo um índice, ou seja, são utilizados para poder fazer investimentos passivos. Como assim, Léo? Bom, quando você abre a bolsa de valores e escolhe ativamente uma ação, você vai lá e pega uma ação e coloca dentro da sua carteira, a gente chama isso de investimento ativo, de stock picking. Stock, ação, picking, escolha, né? Pegar uma ação específica. O índice não. O índice ele é uma métrica criada para poder ser replicada de maneira automática. E aí você pode criar qualquer índice que você quiser, meu amigo. Eu quero criar um índice das 10 empresas com maior capitalização de mercado. Aí você cria lá. As 10 empresas que têm maior capitalização de mercado vai ficar dentro do índice. Se alguma empresa subir, vai tirar, que agora é a 11ª, vai colocar aquela que subiu. E assim sucessivamente. Eu quero criar uma só dos que tem PL de 3 para baixo. Eu quero criar um índice só dos que pagam 10 sem dividendo para cima. Eu quero criar um índice que... Olha aí, você vê que você consegue criar um ETF e normalmente a sua carteira, se você segue realmente bons critérios, normalmente vai ser quase que um índice, né? Você sempre vai escolher bem as suas ações. Você pode escolher, por exemplo, um índice de empresas que tem margem líquida acima de 10, ROI acima de 10, tem que ter esses dois critérios. Além disso, um dividend yield acima de 6%, empresas que só deram lucro nos últimos 10 anos, enfim, você pode, né? Isso aí, meu amigo, você pode ser criativo tanto que for. E aqui no caso do AUPO11, qual foi a criatividade? Uma carteira composta por LFTs, ou seja, Tesouro Selic, e notas do Tesouro Nacional, NTN-Bs. Por quê, né? Qual que é o objetivo disso aqui? Olha lá. E aí, como eu já expliquei para vocês no último Rumo ao 100K sobre por que é vantajoso você investir num ETF de renda fixa, a ideia segue aqui pro AUPO11. Se você não assistiu o Rumo ao 100K, eu expliquei lá o porquê que eu tenho 900 mil reais investido em LFTB, que é um ETF muito parecido com o AUPO11, né? Na verdade, o AUPO11 é muito parecido com o LFTB. E qual que é a ideia da galera para criar ETFs de renda fixa? Porque, sendo bem sincero, você pode pensar assim, pô, Léo, por que eu vou comprar um ETF que compra Tesouro Selic, sendo que eu consigo ir diretamente comprar o Tesouro Selic direto? Por quê? Por que eu compraria através do ETF ao invés do Tesouro Selic? Vou te dar a explicação aqui do motivo, tá bom? Primeira coisa, se você compra o Tesouro Selic, você tem algumas restrições dentro do Tesouro Direto. Quais são as restrições do Tesouro Direto? Pessoa física só pode investir 1 milhão por mês. 1 milhão por mês. E aí, nesses últimos dias agora, depois que o governo começou a precisar de mais dinheiro emprestado, eles subiram isso aqui para 2 milhões, tá? Então, 2 milhões por mês hoje você pode aportar lá no Tesouro Direto. Então você vê que para nós, pessoas físicas que temos menos dinheiro, não vamos ficar investindo 2 milhões no Tesouro Direto todo mês, essa regra aqui não impacta a gente. Mas você concorda que a galera que gosta de investir em renda fixa, normalmente é a galera que tem muito dinheiro.
muito dinheiro. E elas investem muito mais do que 2 milhões por mês. Então essa é a primeira restrição aqui do Tesouro Selic direto. A segunda restrição do Tesouro Direto: PJ não pode investir. PJ não pode investir diretamente no Tesouro Selic. Ele tem que comprar indiretamente o Tesouro Direto. Então, mais outra restrição. Vou até escrever aqui, ó: não pode comprar diretamente. Beleza? Terceira restrição, IR. O IR é o famoso IR regressivo. O IR regressivo, ele vai de 0 dias a 720 dias. E aí é só você ir somando 180 e dobrando, ó, 180, 360 e dobra de novo 720. Quando você deixa de 0 até 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Imagina a lapada que é isso aqui, meu amigo. É uma lapada, isso aqui é quase um quarto do seu dinheiro. Se você tira até 6 meses, 180 dias são 6 meses. Depois de 6 meses a 1 ano, você paga 20%, ainda é um quinto. De 1 ano a 2 anos, você paga 17,5%. E depois de 720 dias, né, depois de 2 anos praticamente, você vai pagar 15%. Essas são as limitações de você investir diretamente no Tesouro Selic. As principais limitações, beleza? Dentro de um ETF, que literalmente é uma caixinha de fósforo, que você joga os tesouros Selics lá dentro, como a regulamentação, tanto fiscal quanto legislativa dentro do ETF, ela é diferente do que a do Tesouro Direto. Se eu pego e coloco o Tesouro Selic dentro do ETF, quais são os problemas que eu resolvo? Primeiro problema que eu resolvo, vamos lá? Ó, pessoa física, quanto que eu posso investir? Quanto que eu quiser. Posso investir o quanto que eu quiser. O quanto tiver de integralização de cotas ali, eu posso comprar essas cotas. Eu quero comprar o AUPO 11. 50 milhões eu quero comprar. Raul vai ficar felizão também, né? É 50 milhões que você vai conseguir investir lá no AUPO 11. Não tem essa limitação. Eu quero comprar 1 bilhão de reais em LFTB. Se tem essa capitalização de mercado, se tem todas essas cotas disponíveis, você consegue comprar. Se não tem, é só você integralizar as cotas. É só você integralizar as cotas, ou seja, não tem limite, meu amigo. Toma o seu cafezinho aí. Primeira grande barreira aqui que foi resolvida. Segunda barreira que foi resolvida. Dentro da minha empresa, eu recebi o dinheiro lá dentro da conta da geração de dividendos, o CNPJ da geração de dividendos. Eu posso investir em Tesouro Direto? Diretamente não. Mas eu posso investir no AUPO 11? Eu posso investir no LFTB 11? Eu posso. Então aqui agora eu não tenho mais limitação de PJ. Ah, não tenho mais limitação de PJ. Pô, mas os caras são gênios, não são? Quem teve essa ideia lá no princípio de criar um ETF de renda fixa para poder tirar essas limitações, que não veio do AUPO 11, já tem muitos ETFs antes, né, que tinham já essa proposta. Os caras são gênios mesmo. E terceiro ponto que a gente bate nesse IR regressivo é que o ETF, por legislação, é lei, tá? 15% de imposto de renda. Só que tem uma regrinha aqui dentro desses 15% de imposto de renda. Ou seja, o ETF compra Tesouro Selic. Se eu comprar hoje, comprei hoje, vendi amanhã. Onde que eu entraria aqui na tabela regressiva? Eu entraria aqui, ó, um dia. Eu pagaria quanto? 22,5% de imposto de renda, na verdade. Só que no ETF, se ele cumpre a regrinha que eu já vou te mostrar qual é, você só paga 15%. Ou seja, virou uma forma de você pagar menos imposto de renda. É a mesma coisa, por exemplo, dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários também é um ETF, basicamente. Só que ele tem uma legislação diferente, por isso que ele é nomeado diferente. Mas ele também é um fundo. O ETF é fundo negociado em bolsa. O fundo imobiliário também é um fundo negociado em bolsa. Só que como ele faz investimento imobiliário, ele recebeu um nome diferente. Ele só recebeu um nome diferente. Mas a estrutura é basicamente a mesma. É a caixinha de fósforo também. Só que agora, ao invés de eu colocar um índice lá dentro, ao invés de eu colocar palito de fósforo, ao invés de colocar a bolinha de gude, eu coloquei imóveis. Imóveis, ou os derivados de imóveis. E aí o fundo imobiliário, ele também tem alguns benefícios fiscais. O ETF tem benefício fiscal. Os fundos imobiliários também têm benefício fiscal. Dentro dos imóveis, você pagaria até 27 meses se você recebe o aluguel no seu PF, né? Se você recebe através do fundo imobiliário, você fica isento. Tá vendo? Então são formas da gente melhorar a nossa carga tributária. Léo, você falou que tem uma regrinha aqui que o ETF precisa seguir para que eu consiga essa elisão fiscal, para que eu consiga essa otimização tributária. Então, falei mesmo, vamos lá mostrar na lei o que que é. Ó. É a lei 13.043, lá no artigo 2. Vamos ler junto comigo aqui para você não ter dúvida, para você não pensar que sou eu que tô falando, mas você vai ler na lei. Olha lá, ó. Dos fundos de índice de renda fixa. O AUPO é o quê? É um fundo de índice, e será que é de renda fixa? Pô, Tesouro Selic e IPCA+, é de renda fixa?
fixa? É de renda fixa. Então vamos lá, ó. Os rendimentos ganhos de capital oferidos por cotistas de fundos de investimentos cujam sejam admitidas negociações no mercado secundário, ou seja, os ETFs, administrados por bolsa de valores, que sejam compostas no mínimo 75% dos ativos financeiros que integrem o índice de renda fixa de referência, estão sujeitos às seguintes alíquotas: 25% no caso dos fundos de renda fixa, cuja carteira de ativos financeiros apresente um prazo médio de repactuação inferior a 180 dias. Opa, Léo, quer dizer que então o ETF, se o gestor lá vacilar, se o gestor lá do ETF vacilar e o índice for ruim, tiver um prazo médio de repactuação de 180 dias ou menos, eu vou pagar 25%? Você vai pagar mais do que a tabela regressiva. Você pagaria 25% se o índice de repactuação fosse menor do que 180. Já te explico que esse índice de repactuação, tá? Se esse prazo médio de repactuação ficar entre 180 e 720 dias, a alíquota ainda é 20. Compensa? Ainda não compensa. Agora, 15% se tiver um prazo médio de repactuação superior a 120 dias. Então, se o ETF cumprir um prazo de repactuação maior do que 720 dias, a alíquota é 15. Opa, Léo, parece que aqui é 720 e aqui também é 720. É o prazo de repactuação, é tempo corrido de vencimento do contrato médio? É basicamente isso. Significa dizer então que se dentro da caixinha de fósforo chamada ETF tiver títulos lá dentro, Tesouro Selic, que tem prazo médio de repactuação dos contratos maior do que 720 dias, isso significa dizer que a gente enquadraria nesta alíquota aqui. Então, driblamos tudo. Só precisa entender o que é esse prazo médio de repactuação, Léo. Porque, sinceramente, a maior parte dos vídeos aí que você vai assistir, os caras vão falar, não, é porque o prazo para repactuação média tem que ser maior que 720 dias. Eu duvido. Mais de 90, 95, talvez até os caras que sabem muito sobre ETF de renda fixa não sabem o que é esse prazo médio de repactuação. Mas você vai saber, tá? Você vai saber, porque quando o cara tentar te passar a perna, você vai saber. Eu quero deixar de maneira mais simples e mais didática para você aqui, e eu pensei muito tempo sobre, expliquei pra Amy, ontem era aniversário da Amy, já inclusive agradeço pra vocês aí que todos que deixaram felicitações pra ela nos comentários, já mandei ela responder lá. Ela falou que ia responder todo mundo. Vamos ver se ela vai conseguir mesmo. E aí eu sempre faço os testes. Quando tem uma coisa assim mais difícil de explicar, eu sempre faço um teste com a Ingrid. Se a Ingrid entender que ela não tem interesse quase que nenhum em mercado financeiro, quase que nenhum. Ela só estuda e ela só entende mais ou menos como que funciona, porque eu falo, pô, você tem que ensinar sua filha. Se um dia sua filha te perguntar o que você vai fazer, vai falar, pergunta pro papai? Uai, mas se o papai mora com a senhora já tem 20 anos, e se a senhora não sabe, por que eu tenho que saber? Ela sabe aí mais do que a média. Então, eu sempre uso ela como exemplo. É uma pessoa que não tem tanto interesse assim no mercado financeiro. Se eu explico pra ela e ela entende, eu vou usar a explicação pra vocês. Então, eu vou usar a explicação que eu dei à Ingrid. Perguntei pra ela, minha princesa, você sabe o que significa prazo médio de repactuação de contratos? Ela falou assim, de jeito nenhum, não sei o que é isso não. E eu falei assim pra ela, isso aqui é uma métrica utilizada dentro do mercado financeiro pra ver, em média, quando é que a taxa de contrato assinada vai ser repactuada, ou seja, será reanalisada. Por exemplo, se você assina um contrato com seu irmão de empréstimo, você fala assim, ó, eu vou te emprestar R$100, meu querido amigo irmão, e vou te cobrar 10%, pra você me devolver daqui um ano, R$110. Qual que é a taxa aqui? 10%. Qual que é o prazo? Um ano, certo? Até aí tudo bem. Se eu falo pra você que não tem como eu repactuar isso aqui durante esse um ano, e a taxa é pré-fixada, fixada até o final é fixada 10%, e eu vou manter até o final do vencimento, significa dizer então que o prazo médio de repactuação do contrato, ou seja, eu só vou conseguir fazer um novo contrato, ou mudar essa taxa que eu fiz esse contrato, só daqui a um ano. Então o prazo médio de repactuação neste exemplo aqui seria de um ano, de maneira bem simples para você entender. No caso do Tesouro Selic, Tesouro Selicão, o que ele é? Ele é um pós-fixado. É um tipo de renda fixa, tá? Na renda fixa a gente tem 3 tipos. Por isso que eu sempre falo, renda fixa não é tão fixa quanto você imagina. O nome te engana, não é tão fixo assim. A gente tem pré-fixado, a gente tem o pós-fixado e a gente tem os híbridos, que é um pré mais um pós, né? O IPCA mais. O IPCA é pós mais alguma coisa que é uma taxa fixa. Então o Tesouro Selicão é um pós-fixado. E o pós-fixado é uma taxa que vai mudando. Inclusive o próprio Tesouro Direto, isso aqui não foi eu que falei, tá? O próprio Tesouro Direto falou assim, ó, o prazo médio de repactuação dos contratos no Tesouro Selicão é igual a um dia. Todo dia, então, tem repactuação de contrato no Tesouro Selic.
Uai, Léo, mas aí você acaba comigo? Se o AUPO 11 é um ETF de Tesouro Selic e o Tesouro Selic tem o prazo médio de repactuação de um dia, opa, eu vou cair aqui na lei que se o prazo médio de repactuação é menor do que 180 dias, eu vou ter que pagar 25% de imposto de renda. Ai, aí eu não quero, Exatamente, também não gostaria de querer isso aí, não. Se você entra aí, ó, digita no Google LFTS 11, pra você ver que essa ideia não é nova, né? Ela não é nova. O LFTS 11, ele é um fundo de renda fixa que tem, ó, prazo médio de repactação um dia. O que que ele tem dentro da carteira dele? Se a gente entra em composição da carteira, vamos dar uma olhada aqui, ó. Só LFT, tá vendo? LFT é o que eu já te ensinei? Tesouro Selic. Antigamente o Tesouro Selic chamava Letra Financeira do Tesouro. Mesma coisa, tá? Só trocaram o nome pra ficar mais fácil. Você consegue perceber aqui, ó, que só tem Tesouro Selic. Se só tem Tesouro Selic, o que que vai acontecer? Ele vai ter um dia de prazo médio. Ou seja, se você comprar LFTS, você vai ter o mesmo rendimento do Tesouro Selic, sem as limitações da PE, sem as limitações da PJ, mas você pagará 25% de imposto de renda. Compensa? De jeito nenhum. Por isso que o próprio LFTS, que o pessoal da Investo, criou o LFTB. Olha o LFTB aqui, ó. E olha o nome do índice. Market Vector Brasil Tesouro, 760 dias de target de alvo de duration. Prazo médio de repactuação, 754 dias. Opa. 754 dias vai cair em qual lei? 15%. Beleza. E o que que o LFTB tem dentro da carteira dele? Olha lá. Só letra financeira. Opa, aqui tem uma NTNB. Então ele tem 91% da carteira de Tesouro Selic, prazo médio de repactuação um dia. Ele vai lá e coloca uma NTNB com vencimento 2060. Pra quê, Léo? Pra aumentar o prazo médio. Porque o prazo médio de repactuação desse tipo de título ia vencer lá em 8.000 dias pra frente. 8.000 dias pra frente. Vai vencer lá em 2060. 8.000 dias. Logo, prazo médio de repactuação fica em 774, né? 54 aqui, ó. Ou seja, agora a gente tem um ETF que replica o Tesouro Selic com um pouquinho de NTNB. Então, perceba, não é 100% Tesouro Selic. É um pouquinho de NTNB. Pode sofrer um pouquinho de marcação de mercado aqui, mas que você paga 15% de imposto de renda. 15% de imposto de renda. Nesse momento em que estamos, onde a taxa tem a tendência de queda, faz até sentido, talvez você tenha um rendimento aí até maior do que o IPCA. Léo, mas você começou falando do AUPO 11. Pois é, pra gente mostrar a semelhança que ele tem do LFTB. Olha só, aqui quando você entra no BTG aqui e clica composição da carteira, ainda não aparece, porque ele é muito jovem, né? Ele é muito jovem. Mas quando você entra lá dentro da metodologia, baixa a carteira do índice, perceba, olha isso aqui, o que que ele tem, ó. Aqui tá mais feio porque isso aqui é o título real do título, tá? O nome real do título. Então aqui você consegue ver que é LF, isso é de letra financeira, daqui até aqui, ó. Tudo letra financeira, ou seja, tudo Tesouro Selic. Quantos por cento, vou até somar pra você aqui, ó. Vamos somar quanto de Tesouro Selic tem dentro da carteira do AUPO 11. Olha lá, 90,99%. E esses 9,01, olha lá, NTNB, com vencimento do quê? Olha o data de vencimento, 2060, 8. Opa, peraí, Léo, parece que eu vi um negócio meio parecido. LFTB, vencimento 8 de 2060. Vencimento 8 de 2060. Léo, parece quase a mesma carteira, não é verdade? É, quase a mesma carteira, que é 9,04, aqui é 9,01, que provavelmente já tá 9,04 também, talvez, né? Não dá pra saber porque essa aqui não é atualizada igual essa aqui é, né? Que esse aqui é o próprio site da Invest. Mas percebe que basicamente é a mesma coisa. O que que mudou aqui? As posições, né? Por exemplo, aqui o vencimento do Tesouro Selic, que vence em 2027, tem 12%. Aqui no AUPO 11, uma das características é ter 5,88 em cada um deles. Então tem vencimento 2026, 2027, 2028, que isso aqui não atrapalha o tempo médio de repactuação, né? A verdade é que isso aqui não vai mudar muita coisa, não. Não vai mudar muita coisa, não. Tesouro Selic. Léo, então é uma cópia? Não, calma aí. Tem uma coisa diferente. Uma coisa diferente o AUPO tem. E aí até vou deixar o espaço aí nos comentários pro Raul, a equipe lá do Raul, comentar se faltou alguma coisa. E aqui o intuito é realmente fazer a galera entender a diferença entre AUPO, LFTB. Uma coisa aqui que tem diferença. O AUPO, ele é mais próximo e replica mais de pertinho o CDI. Não tem como replicar igual. Por quê que não tem como replicar igual? Porque tem NTNB, que pode sofrer marcação de mercado. Então, quando a taxa está subindo, o seu rendimento no CDI vai subir, mas o seu rendimento no LFTB, no AUPO 11, vai cair. Por quê? Porque tem marcação ao mercado. Então, quando a taxa sobe, você tem marcação de mercado, certo? Mesma coisa vai acontecer ao contrário. Quando a taxa está caindo, você vai diminuir o seu rendimento no CDI, se você está investindo no CDI ou no próprio Tesouro Selic, vai diminuir. E no AUPO
AUPO 11, no LFTB 11, seu rendimento vai dar uma subida, porque tem marcação de mercado positiva. Eu já te ensinei uma mega aula, se você ainda não estudou isso, você ainda não sabe. Toda vez que eu falo marcação de mercado, você ainda tem dúvida, é porque você é preguiçoso, desculpa te falar, preguiçoso. Não tem como eu usar outra palavra. Nossa, a princesa vai até brigar comigo. Não pode falar assim. Olha esse vídeo aqui, ó. Se você ainda não assistiu porque você ainda não sabia, então eu vou te dar essa desculpa aí. Mas se você já sabe desse vídeo, não assistiu, ou assistiu sem prestar atenção, não entende ainda o que é marcação, vai lá e revisa esse vídeo aí. É uma aula absurda sobre marcação de mercado, não tem como você não entender. E se você não entender, você deixa o comentário lá no vídeo que eu vou lá te responder. Se você, depois disso, se você não se inscreve num canal desse, não tem outra coisa que faz você se inscrever, não. Aí você tem que se inscrever nos outros canalzinho lá mesmo de notícia, vai só te dar dica e acabar com sua vida. Aqui em 5, 10 anos você vai ver a merda que você fez. Hoje em dia a gente só quer atalho, né? Alguém que faça por você, alguém que fale por você. A gente sempre quer alguém pra ser um Moisés, né? Ninguém quer ser um Moisés, quer alguém pra ser um Moisés. Quais são as diferenças, Léo? Peguei aqui, ó, no própria metodologia do índice que o AUPO replica, tá? Quais são as diferenças? Primeira coisa que tem diferença, os critérios de ponderação. Quais são os critérios de ponderação? Que mede peso do título, né? A gente consegue ver que tem diferença de peso. Olha os pesos aqui e olha os pesos aqui. São diferentes, né? Apesar do NTNB aqui ser bem parecido, porque é óbvio, os dois ETFs querem replicar o Selic. Então eles vão colocar o mínimo de NTNB possível. O mínimo. Porque eu quero replicar o Selic, então eu vou ter o máximo de Selic e o mínimo do outro. O outro só serve para aumentar o prazo de repactuação para eu ganhar lá na alíquota. É só isso. Então aqui ele explica como que ele faz uma ponderação para calcular o prazo médio. E aí aqui, lê junto comigo, ó. O prazo-alvo da carteira é de 760 dias. 760 dias. Olha a LFTB aqui, como que é o nome do índice. Olha lá, ó. Day Target 760 também, tá? Só que aqui tem um negocinho Duration. Duration é diferente de prazo médio de repactuação. E aqui, olha só. Então o prazo médio é 760 dias e vai ser ajustado para 780 dias, caso a volatilidade da NTNB da carteira, ou seja, o IPCA+, que ele tem na carteira, que é este título aqui, seja superior a 1.1, comparando a sua volatilidade observada nos últimos 60 dias anterior ao rebalanceamento. Essa regra tem como objetivo identificar períodos de maior volatilidade, no quais há risco ampliado de redução do prazo de índice de valores para valores inferiores a 760 dias entre os rebalanceamentos. Então o que ele disse assim, ó, a gente vai ser mais criterioso no rebalanceamento, a gente vai deixar sempre ali próximo de 760 dias e em momentos de grande volatilidade a gente vai subir esse prazo médio para 780, para a gente não correr o risco de cair para menos de 720 dias, porque se cair para menos de 720 dias, você vai ter que pagar 20% de imposto, e a gente quer cravar isso aí nos 15%. O LFTB também faz isso, né? Mas aqui, teoricamente, eles serão mais criteriosos com isso. E o segundo ponto de diferença é a duration. Quando a gente olha aqui no site do próprio Teva, né? A gente vê aqui algumas outras informações, a gente consegue ver aqui que a duration, que aí já é diferente do prazo médio de repactuação de contratos, isso aqui é o quanto essas taxas volatilizariam com alteração da taxa futura de juros. A gente consegue ver aqui que a duration está de 1,17 e a duration do LFTB é maior do que 1,17. A gente teria que fazer o cálculo aqui porque infelizmente a Investo não deixa a duration, mas teoricamente, como aqui dentro do próprio índice, né, ele mostra que a duration aqui, alvo, é 760 dias, ou seja, teoricamente teria ali 2,2 anos de duration, enquanto a AUPO tem 1,1 ano de duration. Sendo assim, a diferença é que quando a duration é maior, tem maior volatilidade, ou seja, replica menos próximo o CDI. A gente consegue até ver aqui no gráfico, né? Olha o CDI, eu vou tirar esse indicador e olha lá, o CDI e o LFTB. O CDI é o pretinho, ó, e o LFTB é o azulzinho. Você consegue ver que em momentos de alta da taxa, o LFTB cai, em momentos de baixa da taxa, o LFTB sobe, tá vendo lá? Nesses momentos aqui o LFTB tava rendendo mais do que o CDI, tá vendo? E em alguns momentos vai baixar, mas replica muito próximo, né? Olha lá, replica muito próximo ao CDI. Se a gente joga aqui também a parte do AUPO 11, no caso aqui não tem o AUPO 11 mesmo, né? Porque ainda não lançou. Então é só um índice. Aqui dentro do índice não tem as taxas, não tem nada que é tirado, né? Se a gente colocasse aqui também o índice, consegue ver que ele performa melhor, tá vendo? Ao invés do LFTB colocar só o índice, olha lá, ele performa melhor do que o CDI quase sempre. A mesma coisa aqui, como não tem o AUPO aqui para comparar, né? Vai ter que ser no índice mesmo. Você consegue ver que tem
menos volatilidade. Um pouquinho menos. Não é tanta coisa assim também não, tem pouco menos sim. Então basicamente as duas diferenças são isso, né? Os pesos da carteira e a duration, que é menor no AUPO 11. Então o AUPO 11 ele é menos volátil, ele é mais aderente ao CDI. O LFTB é menos aderente ao CDI. Isso é bom e ruim, né? Se você está investindo em momentos como agora, por exemplo, a taxa está alta com a tendência de queda, você vai ganhar mais no LFTB do que no AUPO 11. Mas isso não quer dizer que o AUPO 11 é ruim, porque em momentos de alta de taxa de juros, né, perspectiva de alta, o AUPO 11 vai performar melhor do que o LFTB. Então são propostas diferentes. São parecidas, né? São duas propostas parecidas, mas são diferentes. É tipo o Sentra e o Corolla. É muito parecido, mas são propostas diferentes. Uma é melhor no interior, outra é melhor na suspensão, enfim. Mas os dois estão bons, entende? Quando a gente joga aqui no comparador, esse site aqui é muito bom, tá? ETFs Brasil. É um site muito bom de comparação. Você consegue ver aqui que a taxa de administração total dos dois é a mesma. Então não tem esse negócio de taxa mais baixa, né? É a mesma coisa. Se eu fosse abrir um ETF, por exemplo, e o outro ETF tem uma taxa de 0,19, eu sei que ou eu cobraria 0,19 ou menos do que isso, né? Não tem como eu chegar abrindo a 0,20, 0,30, 0,50, sendo que eu tô oferecendo basicamente a mesma coisa. Ficou 0,19 aí. Aqui a comparação não tem como fazer, né? Porque você consegue perceber que realmente tem pouco tempo aqui do AUPO, né? Então não tem como fazer essa comparação ainda. E a outra diferença é quem é o gestor é o BTG e o outro é Investo. Aí o Raul disse, né, dentro do seu vídeo que ele comentou sobre o AUPO, que a BTG é grandona, então teoricamente ela opera com menor spread e isso vai gerar melhor rendimento ao AUPO. Isso é difícil de afirmar, porque realmente a BTG é gigantesca, pode ser que ela tenha realmente menor spread do que a Investo, mas a Investo não é tão pequena também não. E assim, sendo bem sincero, não vai ter como a gente ver isso tão claramente, a não ser que esteja escrito, ó, nosso spread vai ser tanto abaixo do mercado, senão não tem como a gente dizer, não, pode confiar que vai dar. Dito isso, e você entendendo então quais são as diferenças dos dois, vamos entender para quem que serve, porque isso é muito importante, né? De nada adianta você entender o negócio se você não entende para quem é que serve. Você consegue entender que é um ETF de renda fixa. A renda fixa serve para quê? Três coisas principais. Primeira coisa, reserva de emergência. Segunda coisa, reserva de oportunidade. E terceira coisa, para ganhar com marcação de mercado. Esse é um tipo de investimento para você ganhar com marcação de mercado? Não é. Quer ganhar com marcação de mercado? Você tem que ir diretamente para o Tesouro Direto ou então em outros ETFs que replicam mais os pré-fixados ou pós-híbridos, né? O IPCA+. Você quer mais IPCA+. Lembra que eu te expliquei que a parcela do ETF que faz sofrer marcação de mercado é esses 9%? Pô, se você quer marcação de mercado, você tem que colocar 100% do ETF em marcação. Então não, o AUPO e o LFTB não servem para marcação de mercado. Se você quer marcação de mercado é outra coisa. Você tem que olhar para outra coisa. Então sobrou reserva de oportunidade e reserva de emergência. Reserva de emergência serve? Será que serve? Será que substitui os porquinhos lá do Inter, a caixinha da Nubank, que é 100% pós? Eu não acredito que substitui. Não, vou te explicar o motivo por que eu não acredito que substitui. Primeiro, porque ele não é 100% pós-fixado. Se ele não é 100% pós-fixado, não interessa. Não interessa se no longo prazo ele vence o CDI. Porque no curto prazo, onde você estará inserido, não temos garantias de que a taxa vai estar sempre caindo. Principalmente num país como o Brasil, onde a taxa normalmente oscila muito, tanto para baixo quanto para cima. Se no momento que você quiser sacar, você estiver num momento de elevação de taxa, e aí você vai sofrer com marcação de mercado. E aí? Se é reserva de emergência, você não tá lá para poder multiplicar o seu capital 50 vezes. Pô, é reserva de emergência. Não é reserva para multiplicação, não é para, é reserva de quê? Emergência. Então você precisa do dinheiro para emergência, beleza? É para emergência. Sua intenção não é multiplicar seu capital com a reserva de emergência. É só sacar quando tiver alguma emergência, pô. É tão simples. Não fica com esse negócio, eu quero rentabilizar ao máximo minha reserva de emergência. Aí começa a colocar lá, rende 130% CDI. Aí coloca no LFTB, no AUPO. Pô, você tá caçando um crenca, né? Mas eu vou pagar um pouquinho mais de imposto. Você vai pagar um pouquinho mais de imposto mesmo, vai. Porque o objetivo não é reduzir o imposto de renda sobre sua reserva de emergência. Lembra que essa redução de imposto só acontece em 2 anos. Você montou sua reserva de emergência e esse dinheiro tá lá mais 2 anos, vai ficar 15% do mesmo jeito. Mas se você precisar sacar antes, você precisa ter a garantia de que nesses 2 anos você não tem oscilação. Então, reserva de emergência continua sendo CDB de bancão, 100% CDI, continua sendo porquinho do Banco Inter, continua sendo caixinha da Nubank. Isso aí que é reserva de emergência. É isso. Não tem pra quem inventar. É isso, já acabou. Ninguém fica tentando inventar um novo formato de roda, né? É aquela lá, acabou. É aquela, beleza? A não ser que crie um ETF só de pós-fixado que cobre 15% de imposto de renda. Aí beleza. Só que a gente aprendeu pela lei que com prazo médio de repactuação não tem como, né? Vai cair aqui nos 25%. Por que os caras colocam 25% e não 22,5%? Justamente para fazer você olhar lá e falar, pô, se você quer 100% CDI, se você quer 100% pós-fixado, tem que ir para renda fixa lá, o CDBzão mesmo. Tem que estimular lá o mercado lá. É lá que tem que ir. Eu vou te dar 2,5 se você for para lá.
É pra isso, entende? Não é muito difícil entender, não. Agora sobrou o último ponto, que é reserva de oportunidade. Aí, reserva de oportunidade, isso aqui encaixa como uma luva, meu amigo. Encaixa como uma luva. Por quê? Reserva de oportunidade, normalmente, você vai montar em momentos como estamos agora. Na verdade, taxa alta, normalmente você já comprou muita coisa e as coisas estão começando a ficar mais caras, porque a perspectiva já é de queda, mas a taxa ainda não caiu. Aí a hora, isso aqui encaixa como uma luva. Nesses momentos, isso aqui encaixa como uma luva. Porque você vai investir no momento em que a tendência de queda da taxa Selic ela é real, tanto que os ativos já valorizaram, afinal você está montando reserva de oportunidade, por quê? Porque os ativos estão caros. Você não está comprando ativo, você está comprando reserva de oportunidade, justamente para aproveitar de uma oportunidade. Ou seja, é porque não tem, né? E aí, com a perspectiva de queda, neste momento, pode estourar a taxa lá no chão. Eu vou gostar se eu estiver investindo em LFTB ou em AUP. Melhor ainda se eu estiver investindo em LFTB, porque eu vou ganhar muito parecido com o CDI, mas se a taxa cair eu vou ganhar mais. E aí, já está na minha corretora, caiu o Banco do Brasil para R$18. Pô, o LFTB já tá na minha corretora. É só eu vender o LFTB, eu vendo o LFTB e compro o Banco do Brasil. Já tá na corretora. E eu já consigo comprar com saldo projetado, porque dentro da corretora a liquidação, ela segue D+2. Então mesmo sem o dinheiro lá na hora, eu vou conseguir comprar o Banco do Brasil, aproveitar da oportunidade na hora. E isso mostra, inclusive, e prova de novo, para que não serve para reserva de emergência. O LFTB ou o AUP, quando você vende, você vai ter que esperar. Primeiro que você só vai conseguir vender em momentos de pregão, das 10 às 17 horas. Quando seu emergência às 23 horas. Ah, não, espera aí, mãe. Sua cirurgia, amanhã eu arrumo o dinheiro. Ou não, espera aí, meu amor, vou conseguir pagar o guincho só amanhã. Não, aí tem que ser resgate imediato, tem que sacar na hora, o mais rápido possível. Caixinha do Nubank você consegue, é tão simples, né? É porque a galera começa a querer inventar demais. É simples, é caixinha do Nubank. É melhor ainda do que o Tesouro Selic lá, que você só consegue negociar momentos de mercado aberto. No LFTB você vai conseguir negociar em momentos de mercado aberto, de 10 às 17 horas. Se foi num sábado, lascou. Se foi num domingo, lascou. Se foi feriado, lascou, e você só vai conseguir o dinheiro na conta em D+1, ou seja, no próximo dia útil. Mesmo se eu venda numa sexta-feira, eu só vou conseguir o dinheiro cair na conta na segunda, eu vou ter que sacar o dinheiro. Então percebe, não é o melhor para reserva de emergência, mas para reserva de oportunidade, encaixa como uma luva. Então, teoricamente, o AUP, o LFTB, os dois muito parecidos servem para isso, tá? Servem para isso. Não acredito, fortemente não acredito, a não ser que você não dependa, né? Ah, eu vou colocar lá para render CDI mesmo, mas não é reserva de emergência não. Vou colocar para render CDI. Aí beleza, aí pode escolher o que você quiser, né? Dinheiro demais sobrando. Dito isso, acredito que ficou claro para você aí se o AUPO é bom ou não. Acredito que é um ótimo ETF, assim como o LFTB, mais aderente ao CDI, diferente do LFTB, que é um pouco menos aderente ao CDI. Apesar de que os dois entregaram bons resultados no longo prazo. Então você pode escolher o que você quiser. O AUPO ainda é bem pequenininho, né? O LFTB já tem 1,8 bi de patrimônio, 1,8 bi de patrimônio líquido. E uma dúvida que provavelmente vai surgir é: Léo, eu tenho meu dinheiro no LFTB e aí eu quero ir pro AUPO 11 porque ele é mais aderente ao CDI. Bom, eu aconselho você prestar atenção nas alíquotas, porque se você for tirar o dinheiro do LFTB, você vai pagar 15% sobre o seu lucro, para poder depois investir no AUPO. Até você recuperar esses 15% vai demorar um pouquinho, enquanto no LFTB, porque você começou no LFTB, esses 15% que você pagou poderia estar gerando juros sobre juros. Então, acredito que para quem já tem posição em LFTB, não faz sentido trocar. Se você gostou do AUPO, prefere o AUPO ao invés do LFTB, faz sentido você agora, a partir de agora, colocar no AUPO e não tirar do LFTB para colocar no AUPO. Você vai perder 15% à toa do ganho de capital, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí nos comentários se você está investindo em LFTB, AUPO, o que você vai fazer da sua vida, se você gostou da proposta. Parabéns aí ao investidor Sardinha, que ele está movimentando esse mercado. Eu acredito fortemente que os ETFs serão o mercado do futuro. A gente precisa realmente de pessoas como ele para movimentar o mercado. Ele já criou o AUVP, já criou o Área 11, o AUPO 11. Apesar dos dois primeiros aqui não irem de acordo com o que é a minha tese de investimento, pode atender um monte de pessoas, né? E o objetivo dos ETFs é justamente isso, servir de índices com a taxa baixa para o máximo de pessoas para investimento passivo, né? Acredito que esse é o futuro do mercado. Então, só dando parabéns aí para a equipe do Sardinha, parabéns mesmo de verdade para vocês. Continue criando ETF, joga ETF no mercado, rebenta. Vocês não vai perder dinheiro e vai possibilitar um monte de investimento, como ele mesmo diz, para os alunos dele e para as pessoas que estão ao redor, né? Tamo junto, um abraço, fica com Deus. Se inscreve no canal aí, viu?